Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E dando continuidade à nossa série de vídeos da Z104 Azure Administrator, hoje nós entramos na primeira aula do capítulo 5, falando sobre conectividade intersite. E o assunto de hoje é sobre VNet Peering, então bora pro conteúdo! E hoje, no nosso primeiro vídeo do capítulo 5, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa conectividade intersite, que nada mais é a conexão do seu ambiente on-premise com a nuvem e também os seus workloads na nuvem, como eles vão se comunicar. Será que eles não se comunicam por default? Aqui a gente tem algumas coisas que talvez não estejam bem claras hoje dentro dos seus conceitos, mas ao longo deste capítulo a gente vai conversar bastante sobre isso. E falando sobre o nosso conteúdo, o que engloba aqui nessa parte desta primeira aula é determinar o uso de peering, né, que vai ser o emparelhamento, caso você esteja estudando em português, a necessidade de trânsito e conectividade de gateway, como que a gente vai fazer essa comunicação entre os nossos ambientes da nuvem, como que a gente vai criar esses emparelhamentos, né, o próprio peering, entre as VNets, e também determinar o encaminhamento de serviços. Bom, ao final a gente vai fazer um laboratório para ficar um pouco mais claro como que funciona essa comunicação. Primeiramente, você tem que entender o uso do peering, ou emparelhamento de rede. Vamos lá. Quando você trabalha com ambiente on-premise, né, você tem lá os seus switches, onde você vai determinar as VLANs, por exemplo, que vão distribuir os IPs na sua rede. Geralmente, nós fazemos um modelo de encadeamento, ou seja, eu vou ter, né, o meu prédio, por exemplo, tem lá o meu data center, e eu vou ter uma rede para as máquinas que são on-premise, uma rede para os servidores, aquela rede, né, tradicional de visitantes que o pessoal conecta ao Wi-Fi, entre outras. Então, eu vou encadear conforme a minha necessidade. Se a gente for pensar em termos de segurança, por exemplo, não faz sentido eu deixar aquela rede de visitantes em algum momento conseguir chegar, né, ter uma forma dela conversar, vamos trazer assim, com a rede de servidores ou até mesmo com a rede, né, de computadores dos meus colaboradores. Isso pode gerar um problema de segurança muito grande. Agora vamos conversar sobre a parte dos servidores. Bom, determinados servidores podem estar escutando diretamente da rua, né, no que a gente chama de DMZ, e alguns servidores podem ser servidores de homologação, servidores de teste que estão dentro de uma outra rede. Então, não necessariamente, talvez eles precisem se conversar. E também, por medidas de segurança, eu posso manter essas redes separadas e sem uma ser acessível à outra. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem que pensar? Quando você cria os seus workloads na nuvem, percebe que nem tudo precisa conversar com tudo. Nem todas as redes precisam se enxergar, mas essas redes não se enxergam por default? Não, aqui a gente vai ter uma diferenciação. Por isso, o emparelhamento de rede, ou o peering. Nesse desenho que a gente tem aqui, nós temos uma região e aqui tem a VNet 1. Aqui a gente tem uma segunda região com a VNet 2 e a VNet 3. Perceba que a VNet 2 e a VNet 3 têm um peering regional, ou seja, elas têm uma comunicação. Tudo que está em uma enxerga o que está na outra, e elas estão dentro da mesma rede. Quando a gente olha mais para a esquerda, a gente tem aqui um apontamento de peering global. Por quê? Porque são duas regiões diferentes se conversando. Aí você pode pensar, ué, mas se eu crio algum servidor, né, na região sul do Brasil, por exemplo, e eu crio um outro servidor lá nos Estados Unidos, eles não vão se conversar? O que acontece? O que vai determinar quem fala com quem vai ser a VNet que você vai estar criando os seus recursos. Então, vamos lá. Eu tenho a VNet 2 e a VNet 3, eles estão na mesma região. Eles estão se conversando, mas porque tem um peering aqui. Perceba que mesmo estando na mesma região, não quer dizer que eles vão se conversar. Por isso, nessa etapa do conhecimento para Z104,
ter conhecimento em encaminhamento de rede, a parte de servidores, a parte de network é muito importante. Então, se você está estudando para a prova 64 e você não tem um bom conhecimento de redes, eu sugiro que você dê uma olhada em documentações. Eu vou deixar alguns links aqui nesse vídeo para que você venha reforçar o seu conhecimento. Não é só estudar cloud. Aqui é necessário você ter um pré-conhecimento de redes também, porque ele vai ser aplicado na nuvem. Por que que eu digo isso? Porque a VNet 3 e a VNet 2, elas não vão ter o mesmo segmento de rede. Uma, por exemplo, pode ser a 10.0.0.0 e a outra pode ser a 10.1.0.0. Então, aqui os IPs, a faixa de IP distribuído para os serviços, recursos, servidores, entre uma e outra não vão ser os mesmos. E o que que acontece? Quando você cria uma VNet no Azure, você vai ter uma subrede por default, que ela já vai ser criada junto, e você vai criando outras subredes. Aquelas subredes que estão abaixo, né, são filhas daquela VNet, todos os workloads que estão ali, todos os serviços, recursos, eles se conversam. Agora, você cria uma nova VNet e vai criando outros serviços, recursos e tudo mais, elas não se falam por default. Por isso, a necessidade de criar um peering. Então, quando você cria uma VNet que ela está na região A e você cria uma outra VNet que está na região B, elas também não vão se enxergar. Se você quiser que os recursos de um lado se comuniquem com os recursos de outro, você vai ter que fazer um emparelhamento, ou seja, um peering entre elas. É para isso que serve o peering. Então, para você ver de uma forma um pouco melhor como é que funciona isso, olha só. Vamos primeiro para esse desenho da direita aqui. A gente tem uma única região e aqui a gente tem, olha só, a VNet B é 172.16.00 e a VNet A é 10.0.0.0. Então, aqui fica um pouco mais explícito que os IPs são bem diferentes. Mas perceba que para que um lado se comunique com o outro, precisa haver um peering. Outra coisa, vamos para o desenho da esquerda. Aqui a gente tem a região East US 2 e aqui a Central US. Para que a gente tenha um peering, eu tenho que definir quem vai falar com quem. Nesse caso aqui, esse lado aqui está se comunicando para cá. Um ponto importante. Essa região aqui está emparelhada com essa, ambas são da mesma localidade. Não quer dizer que, porque a gente está se comunicando aqui, a comunicação vem aqui e vai para cá. Isso é um ponto importante, às vezes cai em prova também. A gente tem um modelo de encaminhamento que é permitir o encaminhamento de trânsito, digamos assim, mas não é esse caso aqui, tá? Aqui, se a gente manter como está nesse desenho, esses recursos conversam com estes, mas eles não vêm para cá. Quem está conversando é este lado aqui. Isso é importante. Então, em termos de virtual network, vamos lá. As virtuais networks não conversam entre si por default. Uma não enxerga a outra. Quem conversa por default são os recursos da subrede. Todos os recursos de todas as subredes que você tiver dentro de uma net, eles vão nascer se conversando. Agora, se eu quiser que uma VNet converse com a outra, você vai ter que criar um peering, ou seja, um emparelhamento de rede. Uma coisa que é bastante comum e até costuma também cair em prova é o seguinte: você tem um peering entre a rede A e a rede B, e por algum motivo esse peering não está funcionando. O que você faz? Isso é uma recomendação da Microsoft, porque é um procedimento bastante rápido, digamos assim, e a gente vai fazer no laboratório no final dessa aula, mas é uma recomendação que, se o peering não está funcionando, você delete ele e crie ele novamente. Não vale a pena para nós ficar debugando o que aconteceu, que aqueles recursos não estão se falando mais, por algum motivo. É muito mais prático você deletar o peering e criar ele de novo. Quando a gente vai fazer comparações, por exemplo,
com modelo on-premise, a gente pensa assim, nossa, mas eu vou criar um peering entre a VNet A e a B. Cada uma, sei lá, tem 10 subredes e elas já vão ficar se conversando automaticamente? Sim. Todas as subredes de um lado com todas as subredes do outro com uma única configuração. Então, isso agiliza muito o nosso serviço. Mas aí a gente vem para um outro ponto muito importante. Se você criou a VNet A, criou, por exemplo, 5 subredes, criou a VNet B, criou outras 5 subredes, fez o peering. O que que o peering faz? Ele vai olhar tudo que tem de um lado, tudo que tem de outro. Ah, todo mundo que está aqui precisa se conversar. Então ele junta aquelas redes, né, por trás, digamos assim, né, o famoso por trás das cortinas, e todos os recursos que forem criados, né, depois disso e que já estavam ali, todo mundo vai passar a se falar. Beleza. Passado um tempo, eu percebo, nossa, aquela subrede ali, eu esqueci de criar mais uma ali da VNet A. Que coisa, eu vou lá, vou criar. Crio e já existe um peering. Aí eu crio um recurso XPTO, poxa vida, mas não está comunicando com a outra VNet, mas a gente tem o peering. Por que que não funciona? Quando a gente faz o peering entre um lado e outro, nesse emparelhamento de rede, ele vai olhar a listinha. Quem está de um lado, subredes de um lado, subredes de outro. E vai fazer esse encaminhamento, vai fazer eles se conversarem. Mas ele vai fazer e vai deixar. Quando a gente faz o peering, ele não vai ficar olhando, monitorando. Ah, meu Deus, foi criada uma nova subrede, preciso fazer com que ela se converse também. Não. Por isso que é extremamente importante quando você vai criar uma VNet, né, isso em um ambiente de produção, você já adicionar todas as subredes possíveis ali. Ah, mas eu não estou utilizando, não interessa. Vai lá e já deixa pronto. Por quê? Porque quando você fizer o peering, elas já vão se conversar. E se por algum motivo você for lá e criar novas subredes, ainda que o peering já exista lá, isso não será efetivo. Inclusive, né, é também questão de prova, anota aí, a, a forma correta de se fazer. Né? Tem algumas questões que elas trazem um modelo no seguinte contexto. Você tem duas VNets que tem o peering. E você precisa adicionar uma nova subrede, daí vai dizer para um lado para o outro. O que você faz primeiro? Bom, a primeira coisa, você derruba o peering, você cria a nova subrede e sobe o peering novamente. Esse é o procedimento correto e é o que se espera também que você saiba na prova e, por que não dizer, no dia a dia. Vamos para o próximo. Então, quando a gente vai determinar esse encaminhamento de rede, essa conectividade de gateway, o que que é isso? Esse desenho está diferente, não estou entendendo. Vamos lá. O que nós temos aqui é a VNet A de novo e a VNet B. E aqui no meio nós temos uma VNet de hub. O que que é esse negócio? Para você que já trabalhou com ambientes on-premise, eu gosto de comentar que ela me lembra uma DMZ. Porque esse cara aqui, a nossa VNet de hub, é onde a gente concentra a maioria dos serviços, né? E é ali que as VNets vão consumir os serviços. Perceba que a VNet A, ela tem um peering para a VNet de hub, mas ela não tem um peering para a VNet B. A mesma coisa, a VNet B tem um peering para a VNet de hub, mas ela não tem um peering para a VNet A. A VNet A conversa com a VNet B, nesse contexto aqui, não, porque ambas conectam à VNet de hub, mas uma não conversa com a outra. Para que isso acontecesse, deveria existir um peering aqui entre as duas. Ok? Então, o que, que a gente traz aqui de diferente dos demais modelos? Perceba que aqui nessa VNet de hub, que é a VNet central, digamos assim, ela tem um outro componente, que é essa VPN Gateway. Por quê? Porque ela está comunicando com o ambiente on-premise. Percebe aqui a conectividade dela é diferente, por isso que ela é a de hub. Ela chega para o ambiente on-premise. Nesse contexto, eu quero fazer com que a VNet B ela não se comunique apenas com a VNet de hub. Eu quero que a VNet B use a VNet de hub também para chegar ao ambiente on-premise. Então, como é que eu vou fazer isso?
permitindo essa transitividade de gateway. Ou seja, eu vou utilizar esse caminho que você está usando também, né? Eu vou utilizar esse mesmo destino através de você. Então é a mesma coisa que eu dizer, olha, eu sozinho não consigo chegar no ambiente on-premise, mas eu vou conectar com o fulano, que nesse caso aqui é a nossa VNet de hub, e vou por ela. Vou seguir o mesmo rumo. Então ele vai ser a minha ponte. Então, caso você precise, né, em termos de prova, no dia a dia, chegar no ambiente on-premise, por exemplo, ou utilizar a rota do próximo, que aqui no nosso caso é a VNet de Hub, você precisa ativar essa permissão aqui, de permitir o gateway de transitividade. O que acontece? Quando a gente vai fazer esse emparelhamento, né, eu vou sempre de um para outro. No caso aqui, eu posso fazer do A para o B. Por default, esse caminho é vai e volta, né? Por default que eu digo, porque geralmente, né, a opção que a gente vai escolher é tanto, né, ele não é unilateral, ele é bilateral. Eu vou de A e volto para B, mesma coisa. Agora, você também pode escolher, né, por algum motivo, pode ser questionado sobre isso, que eu quero que as conexões saiam de A e vão para B, mas ele não vai voltar esse caminho. Isso só vai. Eu só quero mandar a informação, mas eu não quero receber de volta. Mas atente-se para isso caso você precise fazer algum teste de conectividade partindo da onde você está testando, que obviamente vai ter que ir a conexão e voltar para te dar um retorno se funcionou, se não funcionou. Isso também é o tipo de coisa que cai em prova, né? Se você fizer um modelo de peering, né, e você faz um ping, por exemplo, faz um teste de conexão com a outra rede, se você recebe um retorno ou não, você precisa manter isso de um modelo que vai e vem. Por default, quando a gente vai criar, né, um emparelhamento ou um peering, ele vai aparecer assim. E a gente vai olhar lá no portal também. Mas atentem bastante para isso. E claro, né, tanto o modelo de peering global como regional, é interessante isso aqui, ó. Os espaços, né, os endereçamentos de rede IP, elas não podem se sobrepor. Então, aqui a gente está fazendo um modelo de conexão que ela está indo para o nosso ambiente on-premise, ok? Mas aqui a gente está usando a rede 10.1, 10.2, 10.3. Essas redes aqui não podem estar sendo utilizadas no meu ambiente on-premise também, porque eu estou fazendo comunicação. Então, em algum momento, se todo mundo aqui estiver enxergando meu ambiente on-premise e eu tiver IPs duplicados na minha rede, eu vou ter muitos problemas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai criar os ambientes, porque a ideia é que eles vão estar sempre se conversando e tudo mais. Então, eu tenho que avaliar quais que vão ser os endereçamentos IP que eu vou estar utilizando, porque essas redes conectadas, né, as conectadas não podem de jeito nenhum se sobrepor, porque senão aí a casa cai. Então aqui a gente tem uma telinha, né, com um modelo de criar um emparelhamento de rede, né, o nosso peering, e qual que é o objetivo disso? Primordial, eu vou criar um peering para quê? Comunicar uma VNet com outra VNet. E sempre lembrando que não é porque A se comunica com B e B se comunica com C que A se comunica com C. Não. Se eu quero comunicar A com C, eu faço a volta e vou criar o peering para ela também. Outra coisa, se eu já tenho as sub-redes ali de um lado e de outro, já tenho o peering, criei uma nova sub-rede, bom, aqui eu arrumei um problema para mim, eu vou precisar derrubar esse peering e criar de novo. O ideal é derrubar o peering, cria a sub-rede e depois, né, eu crio ele de novo. E se por algum motivo esse peering der problema, não vou perder meu tempo tentando debugar o que está acontecendo no mundo, vou lá, excluo ele e crio ele novamente. Bom, quando a gente vai fazer a definição de configuração de encaminhamento, aqui são as opções que a gente vai ter. A gente precisa dar um nome para o nosso peering, óbvio. Outra coisa, vou permitir o encaminhamento de tráfego, ou eu vou permitir que esse tráfego vá e volta, vou utilizar uma rede virtual. Outra coisa, qual que vai ser o nome desse peering. Então, a gente vai dizer se essa comunicação vai e volta, quais que são os pontos que eu vou estar utilizando do outro lado. Esse Virtual Network Gateway, ele não vai aparecer, a não ser que, deixa eu voltar aqui,
a gente tenha para onde ele fazer esse encaminhamento, do contrário, ele não aparece habilitado. Mas, via de regra, se eu for fazer um peering tradicional, vamos colocar assim, que eu vou permitir a comunicação geral de uma rede para outra, de uma VNet para outra, o trabalho que eu vou ter é criar o peering, por exemplo, a gente vai na VNet A, vou adicionar o peering, dou um nome para ele, permito, ou seja, todas as comunicações vai e volta, e depois ele vai ter exatamente as mesmas opções, mas é para eu marcar referente ao outro lado, e a gente vai ver na sequência como é que isso funciona. E esse encaminhamento de serviços aqui está bem dentro do contexto daquela outra tela, onde eu tenho a minha rede de hub, que considere a rede hub, por isso que eu comento que ela me lembra muito a DMZ, porque eu vou trazer aqui os meus serviços, é onde vai estar o meu VPN Gateway, é onde vai estar o meu appliance, e é ali que ela vai comunicar, né, com o meu ambiente on-premise, e aqui perceba que ela recebe, comunica com as VNets, aqui a gente poderia ter várias, né? Mas as VNets não se comunicam entre si. Aqui é um exemplo, é claro que a gente pode colocar, né, o peering entre as VNets, mas daí são modelos de conexão. O que a gente precisa é encaminhar esse serviço, né? Quando eu quero trazer elas para elas enxergarem, né, o meu ambiente on-premise. Por isso que elas vão, quando conectam na rede de hub, utilizar ela para dar o próximo salto. Então, vamos para o laboratório agora conferir como é que isso funciona na prática. Bom, primeiramente, vindo aqui no portal, eu vim em Virtual Networks. Aqui eu vou abrir essa primeira VNet que eu tenho aqui. E olha só, nós temos o address space dela marcando como a rede 10.00/16. E olha só que interessante, quando eu clico na parte do address space, ele já traz aqui mais abaixo, ó, o peering dessa rede para, e ele está dizendo que ela não tem nenhum peering. Eu não tenho resultado de peering para essa VNet aqui. Quando a gente abre na parte do overview, a gente vai ver da onde, qual que é o resource group que ela está associada, qual que é a localização, assinatura, né? Qual que é o address space que ele está trazendo. E aqui a gente tem as opções de proteção de DDoS, se eu estou utilizando um firewall, o peering, aqui a gente já vai ativar, já vamos entrar nessa parte, a parte de segurança e também private endpoints, que é um outro ponto do curso que a gente vai estar olhando também. Indo aqui na VNet 2, ela está na rede 10.1.0.0. Se a gente clicar aqui no address space também, perceba que ela está mostrando, né, que não tem nenhum resultado de peering para essa máquina, não, para essa VNet também. Ela está em outro address space. Se eu vim aqui em Connect Devices, eu tenho uma máquina que está conectada aqui e ela está recebendo nesse momento IP 10.1.0.4, IP interno. Se eu vier aqui na outra VNet, em objetos conectados, ela tem uma máquina também que é a 10.0.0.4. Eu vou trazer para cá ambas as máquinas, ó, a 10.0.0.4 e a 10.1.0.4. Então, é as duas máquinas que estão ali, a Machine 1 e a Machine 02. Se eu tentar dar um ping de um lado para o outro entre elas, será que essa conexão vai funcionar? Deixa eu vir aqui acessar uma delas. Deixa eu dar um enter aqui, vir nessa outra, tentar conectar. Elas estão em VNets diferentes, em resource groups diferentes, mas estão dentro da mesma região. Só que quando eu tento conectar de um lado para o outro, esse é o retorno que eu tenho. Eu não consigo me conectar. Todas as solicitações estão perdidas. Então a gente vai voltar para cá. O que eu vou fazer? Aqui eu já estou na VNet 1. Eu posso fazer a conexão partindo da VNet 1 para 2, da 2 para 1, tanto faz. Aqui a gente não, como eu quero uma conexão tanto de uma como de outra, nesse caso aqui para mim não vai fazer diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Peerings, eu estou na VNet 1, aqui ele já está mostrando que eu não tenho nenhum peering para lugar nenhum, eu vou vir aqui no adicionar. Bom, vindo aqui no adicionar, ele vai me pedir, primeira coisa, o peering name. O que é
por padrão que a gente faz, mas isso não quer dizer que você precise fazer dessa forma para funcionar. O nome aqui não vai influenciar em nada, mas entenda que quando você está trabalhando num ambiente de produção, com várias e várias venetes, você colocar um nome no peering que faça sentido, vai ser muito bem-vindo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui de vnet 01 underline to vnet 02 e vou copiar aqui, porque depois no outro lado eu vou só inverter. Vou permitir o acesso, um tráfego entre essa virtual network? Vou permitir que ela faça todo o encaminhamento de informações? Sim. Eu estou utilizando isso como um route server? Não, aqui eu estou só fazendo uma comunicação entre essas redes. Ok. Nesse caso aqui, o peering do outro lado vai ser do 2 para o 1. Aqui, essa parte de deployment, se você está fazendo um modelo clássico, a gente não utiliza mais. Tudo aquilo que você ver que estiver rotulado como clássico, entenda como coisas que já são bem antigas e são recursos já de quem tem uma subscrição já que há muito tempo e às vezes precisa utilizar. No nosso caso aqui, não é necessário, ok? Então aqui ele está pedindo para mim selecionar a minha subscrição e também qual que é a Virtual Network. Lá eu iniciei isso partindo da Virtual Network 1. Então aqui eu vou selecionar a 2 e ele vai me trazer as mesmas opções de encaminhamento de tráfego, se eu vou permitir que essa rede faça uma comunicação, se eu estou utilizando isso ó, de Virtual Network Gateway, Route Server. Nesse caso, é uma comunicação entre duas VNets que estão dentro da minha região. Entenda que poderia ser regiões diferentes também, as opções seriam as mesmas, mas aqui eu não estou fazendo comunicação que vai ir enxergar, por exemplo, um gateway de VPN para um ambiente on-premise. Aqui eu estou falando só de comunicação dentro da nuvem. Então aqui eu vou só adicionar utilizando as configurações padrão. Aqui ele já está dando duas mensagens, ó, percebeu? Eu vou adicionar da 1 para 2 e da 2 para 1. Eu comecei aqui, então ele está trazendo, no momento ele está atualizando, né? Está trazendo updating, mas se eu vier na VNet 2, ó, ele já está aparecendo para mim aqui, ó, da 2 para 1 conectado. Então perceba que eu fiz de um lado, mas já configurando, né, esse vai e vem, digamos assim, e aqui ele já apareceu como conectado por default em ambos os lados. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Eu trago de novo as telinhas aqui das duas máquinas, Machine 1, Machine 2. Vamos subir o comando aqui, ó, um ping tradicional do mesmo lado, e lá estão eles funcionando agora, ó, tanto para um como para outro. O que, que pode acontecer? E foi um dos casos que eu comentei, né, ali quando a gente estava olhando a aula. Eu estou aqui nessa VNet, eu venho aqui em subnets e eu vejo, nossa, eu só coloquei a default, só tem a 10.1.0.0, eu preciso adicionar mais outra. E eu tenho um peering dessa VNet, né, para outra VNet. O que que eu devo fazer? Você deve pegar e na parte de peerings, né, que está um pouquinho mais abaixo aqui, venho no peering, removo esse peering, volto aqui em subredes, adiciono a subrede que eu quero e depois você volta lá e cria o peering novamente. Esse é o procedimento correto. E no caso para excluir o peering, por exemplo, eu posso vir em qualquer lugar. Eu criei ele lá no 1, mas eu posso vir aqui e dizer, ó, não quero mais esse peering, vou remover. Só que ele vai começar a deletar e ele vai deletar do outro lado também, porque ele entende que se eu não quero mais a comunicação, então isso independente de se a gente fez, né, a comunicação aqui, que ele vai ir para permitir o encaminhamento de gateway lá para um ambiente on-premise e tudo mais, eu tô removendo aqui. Ok, então ele não tem mais essa comunicação de ambos os lados. Assim que ele finalizar, ali na VNet 1 também não vai ter mais nada. E assim que ele finalizar aqui também, a gente vai tentar o peering outra vez e mais uma vez ele não vai conseguir fazer a conexão. Aqui eu dou um refresh, ele já vai aparecer que não tem mais ninguém em casa. Então a gente volta para cá. Deixa eu só baixar aqui a telinha novamente. Vamos de novo tentar fazer a comunicação e ele novamente já não vai mais se achar porque eu não tenho mais
o peering. Então, isso que você precisa saber com relação a esse encaminhamento, emparelhamento de rede e peering. Quando você cria um peering, você está conectando uma VNet a outra VNet. Esse peering ele pode ser dentro de uma região, como partindo para outra região. Você pode utilizar uma VNet de hub para chegar no seu ambiente on-premise, desde que esteja permitido o encaminhamento de tráfego. Se você precisar adicionar novas subredes dentro da sua VNet que tem um peering, você derruba o peering, cria a subrede de novo e depois você vai lá e sobe o peering. E caso o seu peering por algum motivo não está querendo funcionar, não está te ajudando, vai lá, derruba ele e cria ele novamente. Você viu que é um procedimento muito rápido, então não tem por que você ficar debugando porque, né, cargas d'água ele não está funcionando. Não vai valer a pena, né, você ir lá colocar a mão na massa. Então, essas são as dicas referentes à parte de peering e lembre, peering, encaminhamento, né, de rede, emparelhamento é um ponto que cai bastante na prova e, claro, no dia a dia você vai precisar se virar com isso também. E chegamos ao final de mais um vídeo da nossa AZ104, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seus comentários sobre o vídeo. Não se esqueça de fazer o download dessa apresentação lá no GitHub do canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo para falar sobre conexões de VPN. Então, até lá!